Galera, vamos lá, começando a aula de hoje e hoje a gente vai aprender sobre dois conceitos fundamentais para a gente estar operando, que são conceitos de análise de gestão de risco a nível profissional. Então a gente vai ter aí dois conceitos que a gente vai aprender e vai avaliar nos relatórios de performance aqui, que a gente vai estar olhando, para a gente poder aprender como é que a gente avalia se uma estratégia vale a pena ser operada ou não. Então, galera que estava na mentoria Free, hoje eu estou fazendo uma reunião aqui do MBA junto com a galera do Free para fazer essa aula aqui em conjunto. Galera que estava no Free, a gente estava construindo uma estratégia aí no decorrer da semana, a gente fez a primeira operação dela hoje, deu gain de 14 pontos no dólar, e aí agora que a gente aprendeu a fazer otimização de estratégia, a gente aprendeu a fazer toda aquela parte lá, a gente vai focar aqui agora em analisar quando uma estratégia é vencedora e quando ela não é, só de olhar para o relatório de performance dela. Então hoje a gente vai aprender sobre dois conceitos fundamentais aí, vou compartilhar a tela aqui novamente, dois conceitos fundamentais que é os múltiplos R. Então a gente vai aprender aqui hoje sobre múltiplos, vou colocar um MT aqui, múltiplos R, que é um conceito que foi inventado pelo Van Tarp, que é um dos maiores traders da história do mundo e que foi publicado no livro do Van Tarp. Então a gente tem um livro do Van Tarp aí chamado Trade Your Way Financial to Freedom. Então é nesse livro aí que vocês vão ter, onde vocês vão aprender, caso vocês queiram aprofundar, vai ser nesse livro aí que o Van Tarp publicou sobre múltiplos R. E a gente vai aprender também sobre expectativa matemática. Então a gente vai aprender sobre expectativa matemática. Ambos vão ser usados para a gente poder avaliar se uma estratégia ela é lucrativa ou não, só de a gente olhar a performance dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, galera, é o seguinte: eu vejo muita gente focada no seguinte. Às vezes eu estou lá explicando uma estratégia, ou às vezes eu passo ali o gerenciamento de risco, e o pessoal está preocupado no seguinte: a gente fala, ó, a meta da estratégia é ganhar R$200 por dia, um exemplo aqui do dólar, e a estratégia aceita, então eu vou colocar aqui ó, um G de gain, a estratégia aceita perder diariamente até R$500. Então, quando fala isso, a galera já se assusta, o pessoal já fala, caramba, vai arriscar ganhar R$200 para perder 500. Só que esse até aqui é um stop de segurança. E esse gain aqui também é uma meta de gain. Isso significa que todos os dias que a gente operar, o resultado final vai ser 500 de loss e 200 de gain? A resposta é não. O segundo ponto que a gente vai avaliar é o quê? Muita gente, também quando eu falo das metas do índice, ó, a meta do índice é ganhar R$152 por dia por contrato operado e a gente aceita perder até R$200. Ah, mas você está operando com um risco-retorno negativo, isso aí não existe. Mas significa que isso aqui é o resultado final da estratégia? Não, não significa. Então, quando vocês forem avaliar uma estratégia, não vá pelo que o cara que criou a estratégia está passando para você de meta diária. Meta diária é uma coisa, meta de gain diário e stop diário é uma coisa, que é ali balanceado na estratégia. Quando a gente está construindo ela, é feito um processo para a gente saber onde vai ficar a nossa meta de gain e onde vai ficar o nosso stop diário, que é uma trava de segurança. Mas não significa que essas aqui são as métricas reais do índice. Então não significa que essas são as métricas que eu vou ter de resultado no decorrer do tempo que eu estiver operando. Então a gente precisa compreender como fazer a leitura correta. Parar de se iludir, vocês ficam só buscando, e quanto que o cara ganhou nos últimos 3 meses? O cara ganhou R$1 milhão, o trade desse cara aqui é bom. E aí tem um outro cara que ganhou 100 mil, aí vocês falam, não, esse cara aqui é ruim. Ou um exemplo melhor, um cara que está com R$5.000 conseguiu ganhar 20 mil em 90 dias. E um cara que estava com R$5.000 ganhou 12 mil em 90 dias. Aí vocês vão pelo quê? O melhor que tem é o que ganhou 30, 40 mil reais em 90 dias. Só que, na verdade, você tem que avaliar o risco corrido por esses dois traders para você saber qual que é o melhor. Porque, às vezes, o cara que ganhou mais, ele está correndo um risco absurdo e aí, quando vier um drawdown, a conta dele vai quebrar e a sua também, e aí não vai ter para onde correr. Então, como que a gente avalia isso? Através dos múltiplos R e da expectativa matemática. O Van Tarp criou o múltiplo R justamente para a gente conseguir avaliar de uma forma uniforme e independente
de financeiro ou de quantidade de contratos, se uma estratégia ela é lucrativa ou não. Então a gente vai seguir uma lógica aqui que é padronizada. Então a gente precisa padronizar os nossos estudos, a gente precisa padronizar a forma como a gente calcula para a gente poder ter uma facilidade. Então, basicamente, a fórmula para múltiplo R, o que é o conceito do múltiplo R? É unidade de risco vezes o prêmio. Então, a gente tem aqui o múltiplo R é igual a risco corrido em relação ao meu prêmio. O que é o meu prêmio? É o meu gain. Então, a gente tem aqui risco corrido versus o meu gain. E como que eu vou calcular o meu múltiplo R aqui, pessoal? Como que eu vou fazer o meu cálculo do múltiplo R? A fórmula vai ser o seguinte, R é igual a, vamos colocar aqui, ó, risco corrido dividido por gain. Que, ó, vamos colocar aqui um P, né? Então, múltiplo R é igual a RI, vamos colocar um RI para diferenciar aqui do MR. Múltiplo R é igual a RI, que é risco corrido, vezes o meu prêmio. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui e vamos aplicar essa fórmula aqui no índice. Deixa eu vir aqui compartilhar a tela aqui com vocês, da tela do índice. Deixa eu vir aqui, vamos fazer melhor, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver qual que é a melhor tela aqui para compartilhar aqui. Então vamos lá, acho que eu vou pegar essa daqui. Pegar essa aqui e maximizar, fica melhor. Então vamos lá. Só relembrando, fórmula do múltiplo R é igual, eu já falei invertido ali a fórmula, é igual a resultado do trade dividido pelo risco corrido. Então, ou seja, vai ser o meu prêmio pelo risco corrido. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa estratégia aqui do índice, que a gente começou, novamente a estratégia que a gente está operando lá no ao vivo, para a gente poder já começar com esse exemplo aqui. A gente começou com R$1.000 de capital, estamos com 2.500 em 6 meses de operação, ganhamos R$1.455. Então tá aqui as datas, o número da conta. E aqui nesse painel aqui de estatísticas a gente vai ter aqui o quê? Qual que é o meu ganho médio? Então eu falo para vocês que a gente ganha R$152 de meta e que o loss máximo diário é de R$200. O pessoal já se assusta, quem é leigo já se assusta. Só que a informação estatística correta que a gente tem que olhar, para quando a gente está falando aí em relação a questão a nível profissional, porque quando você vai falar com um leigo, você precisa passar um parâmetro que uma pessoa leiga consiga entender, né? Ah, é R$152 de meta para 200 de prejuízo diário. Agora, quando a gente vai falar de forma profissional, eu tenho que olhar o meu ganho médio e meu prejuízo médio. É isso que eu tenho que olhar. É isso aqui que importa. Porque ganhar 152 e perder R$200 não vai acontecer todos os dias. Então eu tenho que pegar a soma de todos os trades que eu fiz até hoje, tirar uma média deles, e aí eu vou saber qual que é o meu risco médio e meu lucro médio, para eu poder calcular o meu múltiplo R. Então é assim que a gente vai pegar. A gente vai pegar o valor que a gente ganha em média e vai pegar o prejuízo que a gente tem em média. Então a gente vai ter MR, que é múltiplo R, é igual a prêmio, que a gente vai colocar aqui, que é o nosso gain, dividido por risco corrido. Então vamos colocar RC aqui, risco corrido. Qual que é o valor do meu múltiplo R aqui? Vamos substituir essa formulazinha aqui por números. Então a gente vai ter múltiplo R é igual... Qual que é o meu ganho médio? Tá aqui, ó, R$69 em média por operação. Então, meu ganho médio é R$69. Vamos puxar aqui, ó, com 0,2. Qual que é dividido pelo meu prejuízo médio? Qual que é o meu prejuízo médio? Vamos pegar aqui, ó, 49,86. Então, a fórmula vai ser MR é igual a ganho médio, R$69. Esse é o ganho médio que eu tenho lá nas minhas operações do índice, divididos por 49,86. Então, a gente vai ter aqui, vamos fazer essa continha aqui agora, R$49,86, que é igual, vamos pegar na calculadora e fazer essa continha, R$69, que é o meu ganho médio, com 0,2, dividido por 49,86, a gente vai ter aqui uma média de 1,38. Então, eu tenho um ganho médio, uma unidade de risco média, de 1,38 R. O que é que isso aqui significa, Vitão? Isso aqui significa o seguinte, que eu tenho um payoff positivo. Então, olha como é que a galera leiga não entende as coisas. Quando eu vou explicar pro cara, olha, a gente busca R$152 de lucro para um prejuízo de R$200 diário. Aí o cara fala, não, seu payoff é negativo. Só que o cara tá falando merda.
Meu payoff não é negativo, meu payoff é positivo 1.38R. Ou seja, para cada unidade, o que é que significa 1.38R? O que é que essa fórmula vai te falar? Que para cada unidade de risco corrida, você ganha 1.38 de prêmio. Ou seja, vamos trazer isso aqui, vamos usar como exemplo, se eu tivesse 2R aqui de lucro, então eu ia ter, qual que ia ser meu múltiplo R? Para cada R$1 arriscado, eu ganho 2. Então esse é meu cálculo de múltiplo R. Então dessa forma, eu consigo calcular o padrão por contrato. Eu não preciso mais me preocupar, se eu for operar 10 contratos, 20, 30, 40, 50, não preciso me preocupar mais com isso. Eu vou pegar a média de ganho, dividir pela média de prejuízo e eu vou ter o meu múltiplo R. Então, o que é que o Van Tarp falava? Ele falava que a longo prazo é interessante que o trade mantenha o seu múltiplo R positivo. Então, ele não deixa o múltiplo R abaixo de 1. Então, se você estiver tendo um múltiplo R abaixo de 1, significa que você está arriscando mais do que você ganha. E aí, quando você arrisca mais do que você ganha, você tem que aprender a calcular a expectativa matemática para saber se você vai ter uma expectativa matemática de ganho. Então, o ideal, segundo o Van Tarp fala, é que você mantenha pelo menos o seu múltiplo R a partir de 1.20 para cima. Então, você mantenha ali o seu múltiplo R dentro dessa faixa para você poder ter resultados consistentes. Então, isso aqui significa que, no momento, essa estratégia do índice aqui, ela está tendo um múltiplo R positivo. Deixa eu vir aqui nas dúvidas aqui. 1.38 com 42, exatamente. Até aqui, galera, vocês estão conseguindo compreender bem? Tá com dúvida? O Éder já tem uma dúvida. Pode falar, Éder. Boa noite, galera. Não, Vitor, eu entendi aí o conceito, tá? Eu só não consegui pegar aqui a fórmula, cara. Você poderia voltar aí nessa parte, por favor? Posso, vamos lá. A fórmula é a seguinte, ó. Vamos lá. MR, que significa múltiplo R, é igual a prêmio corrido, né? Que é o seu PC aqui, né? Prêmio corrido. O que é o prêmio corrido? É o seu lucro. Quanto você lucra em média. Então tá aqui. Dividido pelo risco corrido. RI, que é risco corrido. Então o que acontece? Substituindo isso aqui, a gente vai ter MR é igual a ganho médio. Então, no caso aqui do meu relatório de performance, ó, conta real, R$ 69,00 com 0,9 ou com 0,2, dividido pelo meu prejuízo médio. Tá aqui, ó, prejuízo médio, R$ 49,00 com 86. Então, ó, vamos pegar aqui, 49 com 86. Então, vai ser igual ao meu múltiplo R. Então, se eu fizer essa conta toda aqui, vai dar 1.38 aproximado R. E aí, o que é que significa 1.38R? Significa que eu estou ganhando mais do que eu estou perdendo nas minhas operações. E por isso que com 44% de taxa de acerto, eu consigo ser lucrativo nessa estratégia e dobrar a conta em 6 meses. Né? Então, estava até Então, mais do que isso. entendi. Então, Vitor, para a gente fazer, né, essa análise aí, a gente faz como é que é? Dia contra dia, olhando ali, fazendo essa divisão, né, do risco de retorno, como é que é? Excelente pergunta. Galera, vocês vão perceber que com o tempo o múltiplo R ele vai oscilar. Porque tem períodos em que a estratégia está muito boa. Vamos pegar aqui um exemplo aqui muito bom. Vamos puxar aqui esse próprio relatório de performance aqui e vamos pegar a estratégia até o dia 5 de maio ali, ó, até o dia 4 de maio. Então vamos voltar um pouquinho e a gente vai vir aqui para o dia 3, deixa eu ver, dia 3 de maio. Vamos puxar aqui o resultado do dia 3 de maio. Vocês vão perceber que o comportamento da estratégia com o tempo ele vai mudando. Então, por exemplo, ó, dia 6 de maio eu estava tendo aqui um lucro de eu comecei com R$ 1.124, o capital estava em 3.700, ou seja, estava com 260% de lucro, 2.649, e eu tinha um ganho médio de 64,25 e um prejuízo médio de 42,18. Então, qual que estava sendo o meu múltiplo R aqui nessa época aqui, antes desse drawdown de maio? Vamos fazer aqui, ó, 62,25 dividido por 42,18. Então, opa, 42,18. Meu múltiplo R estava em 1,47. Então, ele deu uma oscilada. Então, é natural que ele oscile com o tempo. Então, vai passando o tempo, a gente vai ter períodos bons da estratégia e períodos ruins. Então, a gente vai ter ótimos períodos em que a estratégia vai estar uma maravilha e a gente vai ter períodos em que a estratégia não vai estar tão boa. Porém,
quando você tem uma estratégia onde você tem um take limitado e um stop limitado, dificilmente esse número vai oscilar com o tempo, né? A gente vai ter, por exemplo aqui, né? A gente tem um take ali na estratégia do índice de 380 pontos, que é fixo. Então, basicamente, ele só muda quando tem as proteções. E o stop médio do índice, ele tá na casa ali dos 400 pontos. Na verdade, não tá nem 400 pontos, né? Vamos fazer a conta ali. 240 pontos. Ó. Vamos pagar isso aqui. Vamos tirar por essa média aqui, ó, que ele tá sempre entre 40 e 50 reais. Então, o stop médio do índice tá 250 pontos. Então, o que é que acontece? O meu múltiplo R ele vai ficar sempre oscilando entre 1.10 e 1.50 enquanto a minha estratégia estiver vencedora. Então, enquanto a minha estratégia estiver vencedora, ela vai estar oscilando dentro dessa variação aí, de 1.10 até 1.50, 1.60 no máximo. Nos melhores períodos, 1.60. E aí, quando a minha estratégia estiver performando mal, pode ser que o meu múltiplo R caia para menos de 1. Aí é quando eu devo avaliar se a estratégia deixou ou não de funcionar. Então, o que é importante você fazer, galera? Você pegar um Excel e ir planilhando a variação do seu múltiplo R diariamente. Então, esse é um trabalho que um trader profissional tem que fazer. Então, isso aqui é uma coisa que, por exemplo, um amador, um cara que está ali no YouTube, que está no Instagram, primeiro, que os caras não sabem nem calcular isso aqui, eles não sabem nem o que é múltiplo R. Então, um trader, geralmente, como que um trader descobre a minha estratégia deixou de funcionar? Porque, galera, é o seguinte, vou até descompartilhar a tela aqui, ó. Essa estratégia do índice aí tá bem positiva. Então, vamos pegar aqui, ó, descompartilhar a tela, para vocês entenderem um exemplo muito bom. Vamos pegar aqui, ó, abrir aqui a tela, compartilhar outra tela aqui, e vamos colocar a tela cheia aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, tela cheia, e vamos vir aqui para o índice aqui, ó. Vamos pegar aqui no índice, e vamos puxar aqui, ó, o período ruim da estratégia. Então, vocês viram ali o período bom da estratégia, o lucro que a estratégia deu. Mas vamos ver por essa perspectiva aqui, ó, do dia 1º de maio até agora, como que a estratégia estaria. Tá aqui, ó, 7/6, a estratégia está aqui, ó, R$ 774 negativo. Então, muita gente aqui, ó, olha o tanto de tempo que já tem um mês. Um mês que a estratégia está performando mal. A estratégia performou bem no início de maio, aí em maio ela fechou negativo, e agora em junho, início de junho, ela está mais ou menos. Então, como que você sabe se a estratégia ela deixou de ser boa ou ruim? Muita gente aqui deixaria de operar isso aqui, ó. Como vários já deixaram de entrar lá na sala ao vivo, no grupo free, a maioria desistiu. A maioria já saiu fora. Então, por quê? Erro de principiante. Pessoas que estão há 4 anos no mercado, que estão há 3 anos tentando virar a chave, entra num projeto que eu estou fazendo de graça e os caras entram, pegam um período ruim, os caras saem fora. A estratégia do cara deixou de funcionar, a estratégia parou de funcionar. Ou até mesmo vocês. Quantas vezes vocês já pegaram uma estratégia, começaram a operar, começou a ganhar dinheiro, aí, sei lá, fechou um mês positivo. É difícil de encontrar a galera que fecha um mês positivo, mas se alguém já passou por isso, fechou um período positivo e depois desse período positivo passou 20 dias perdendo. Aí você foi lá e quebrou a conta. Primeiro porque você não soube aplicar a fórmula de gestão de risco que eu ensinei na aula passada, então você já fez merda logo de cara, não sabe calcular uma fórmula de Drawdown, não sabe calcular nada disso. Olha a importância de aprender essas coisas aqui, ó. Você quebrou até hoje por causa dessas merdas que você não aprendeu. Você quer aprender só porcaria. Então, vocês quebraram por isso. Vocês quebram por isso. Vocês não conseguem ganhar dinheiro no mercado por isso. Então, o que é que vai acontecer? Você já não sabe calcular o Drawdown. Então, já volta lá na última aula que eu postei e assiste para aprender a fórmula. E aí, agora, você não sabe avaliar quando uma estratégia deixou de funcionar ou não. Aí você fica nessa. E agora, cara? Será que a estratégia deixou de funcionar? Não deixou? O que é que eu vou fazer? Aí, não, vou abandonar. Deu loss, um mês de loss, vou desistir. Já perdi aqui meu lucro e mais 20% do meu capital. Então, você vai abandonar talvez uma estratégia que continua vencedora. Então, o que é que um trader profissional faz? Um trader profissional não fica operando. Um trader profissional, ele não fica operando o quê? Senta a bunda na cadeira 9 da manhã, termina de operar 11 horas da manhã e pronto, acabou o dia, vou para a piscina. Não, um trader profissional ele vai planilhar as coisas dele para ele poder manter um histórico ali no controle de risco dele. E aí ele vai fazer o quê? Planilhar diariamente e a cada 15 dias
ele vai olhar como é que está o percentual da variação do múltiplo R dele. Então ele vai olhar o comportamento e aí com o tempo você vai ter uma banda de volatilidade no seu múltiplo R. O que é que seria essa banda de volatilidade? Vamos imaginar que a gente tem ali um múltiplo R máximo de 1,60, é o pico quando a sua estratégia estava melhor performando, onde você estava mais ganhando dinheiro, e você tem um múltiplo R ali na casa do 1,10. Então, quando a sua estratégia fechou um mês negativo. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Esse período aqui está negativo. Como que está o meu múltiplo R aqui nesse período? Vamos lá, vamos pegar a calculadora. E aqui no Profit, onde é que eu vejo essas informações? Ó? Setinha do mouse aqui, ó. Aqui é a minha média de ganhos por operação. E aqui é a minha média de prejuízo por operação. Vocês devem estar pensando, Vitão, como que você está com 105 de ganho por operação e um loss de 86 por operação na média e ainda assim está negativo? Então vamos lá. Ó. Isso tem a ver com a taxa de acerto. Primeira coisa, aqui eu estava operando com 2 contratos. Então a gente vai dividir 105 por 2. A gente vai ter aqui 52,50 por contrato operado. Então eu não quero saber se é com 10, com 30. Eu quero pegar aqui e fazer uma conta em cima dos contratos operados. 52,50. E eu estava perdendo 86,75. Dividido por 2, R$ 43,75. Então vamos lá. 52,50, a gente vai tirar aproximado, dividido por 43,85. A gente está aqui com múltiplo R de 1,19. Então, ó, se eu tiver com o meu múltiplo R abaixo de 1,20, eu estou perdedor. Então, basicamente é isso. Então, aqui agora, eu já tenho uma métrica para me saber. Se eu tiver com o múltiplo R abaixo de 1,20 nessa estratégia aqui, com uma taxa de acerto abaixo de 41%, eu vou estar perdedor. Então, a gente já vai aprender a correlacionar isso aqui com taxa de acerto. Então, se eu tiver com 1,19 de múltiplo R, repetindo, e tiver com a taxa de acerto menor do que 42%, eu vou estar tomando loss nessa estratégia. Aí é onde o bicho pega, galera. Então você tem que olhar o relatório de performance da galera que está como vendedor de curso e avaliar essas coisas. A galera só quer saber de vir aqui, ó. Só quero vir aqui e olhar o resultado líquido. Vocês têm que parar de fazer isso. Vocês têm que começar a avaliar o relatório como um todo. A Anelógica, ela não coloca essas opções todas aqui de avaliação de métrica para você ver e olhar e tá de enfeite. Isso aqui tá porque tem um propósito. Isso aqui tá porque quem é profissional sabe calcular essas coisas. Então o que é que você vai fazer como profissional? Você vai começar a calcular o seu múltiplo R, vai planilhar ele e a cada 15 dias você vai olhar como é que tá a oscilação e aí você vai começar a ter a anotação das bandas de oscilação. O que é que seriam essas anotações? Vamos pegar aqui, ó, e vamos pausar aqui essa apresentação e vamos apresentar aqui na outra tela, para ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos pegar aqui nessa telinha branca. Vamos imaginar, ó, que a gente pegou a primeira quinzena aqui do múltiplo R. Então a gente pegou aqui a primeira quinzena de resultados. Então a gente tem aqui, primeira quinzena. A gente teve aqui um múltiplo R de 1,30. 1,30. E a gente teve aqui uma taxa de acerto média de 60%. Então aqui a gente vai estar rachando de ganhar dinheiro. Porque a relação múltiplo R vezes taxa de acerto, onde você está ganhando 1,30, vocês vão ver que isso aqui dá muita grana. 1,30 em relação a 60% de taxa de acerto, você vai estar nadando em dinheiro. Vamos imaginar que passou mais 15 dias. O teu múltiplo R, ele caiu aqui, ó. Vou até apagar aqui, ó, para quem assistir a aula depois, 30 dias aqui, ó. Então você teve uma segunda quinzena. Teu múltiplo R agora caiu para 1,20. Porém, a tua taxa de acerto veio aqui para 52%. Aqui você ainda vai estar ganhando dinheiro. Mas, Vitão, no exemplo ali que você mostrou em conta real, não estava. Tá? Isso aqui tem a ver com a taxa de acerto por operação. Então, vamos imaginar que veio aqui para 45 dias. O teu múltiplo R, ele está aqui, ó, em 1,10. E a tua taxa de acerto, ela caiu aqui para 48%. Aqui você já vai estar empatando. Então, ó, passou 60 dias, você está aqui registrando. 60 dias, a tua taxa de acerto, ou o teu múltiplo R, ele subiu para 1,22. Porém, a tua taxa de acerto média caiu para 40%. Aqui tu vai estar perdendo dinheiro. Aí passou 75 dias, tu tem aqui, ó, teu múltiplo R agora em 1,25.
e a tua taxa de acerto começou a subir. Ela veio para 49%. Aqui agora tu tá ganhando dinheiro de novo. Ou seja, ele vai estar, ó, oscilando aqui, igual a um gráfico de trade. Então, igual um gráfico de ações, um gráfico de ativos. E você tem que metrificar o quê? Ó? Onde foi o pico e onde foi a mínima. Então, você tem que manter o teu múltiplo R e a performance da tua estratégia no meio do caminho disso aqui, ó. Então, a gente tem aqui a mínima da oscilação do meu múltiplo R, onde eu não ganho dinheiro, e a máxima da minha oscilação do meu múltiplo R. Como que eu vou fazer isso? Só calcular. A gente já aprendeu a calcular múltiplo R. E aí aqui agora eu vou precisar aprender a fazer a taxa de correlação com taxa de acerto. Então eu sei que se eu tiver um múltiplo R nessa estratégia abaixo de 1,20 e uma taxa de acerto menor do que 42%, eu estou perdendo grana. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o seguinte. Se a minha estratégia ficar 3 semanas abaixo de 1,20 de múltiplo R, que é 15 dias, 15 dias vai dar 15 dias e metade, vai dar ali mais ou menos 3 semanas, 15 dias, 24 dias ali, 25 dias. Minha estratégia começou a ficar abaixo do 1,20 e com a taxa de acerto abaixo de 42%. O que é que eu vou fazer? Vou rever os parâmetros da minha estratégia. Então, quem já assistiu às aulas de parâmetros sabe o que é que eu estou falando de parâmetros aí. Então, vou rever os parâmetros da minha estratégia e vou ver se tem alguma coisa que eu posso mudar nela. Vamos imaginar, eu tinha um take de 500 pontos, a volatilidade do índice diária caiu para 1.000 pontos, eu estou tentando buscar 50% da oscilação diária do dia. Isso não é saudável, então eu vou ter que baixar o meu take, vou ter que ajustar o meu stop, aí eu vou ter que fazer testes de reotimização da estratégia. Vou fazer o teste de reotimização e vou esperar mais 15 dias antes de aplicar. Eu vou ficar fazendo os testes de otimização, vou achar uma otimização nova, a mesma estrutura de estratégia, porém com uma otimização nova, vou botar para ela rodar na conta demo e vou estar avaliando a minha otimização que estava vencedora na conta real, por mais 15 dias. Passou um período de 30 dias, 2 períodos de 15, se a minha conta na real não tiver melhorado essas estatísticas aqui, aí eu vou avaliar, modificar os parâmetros. Se a minha conta real tiver melhorado os resultados e a conta demo ela tiver perdido performance, então eu vou manter o meu padrão original. Então não vou modificar nada na minha estratégia, porque todas as estratégias passam por períodos ruins. Então foi só um período ruim. Agora, se passar 30 dias ali, você está tomando ferro, caiu o múltiplo R, você diminuiu posição, aí você vai colocar os parâmetros novos e vai testar por mais 15 dias. E aí você vai avaliar se o negócio está rodando bem, se voltou a performar bem. Se não voltar a performar bem, você tem que comparar, aí vai ter o inverso. A nova otimização vai para a conta real e a otimização antiga vem para a conta demo. E aí você vai rodar esse período de 45 dias. Se a otimização que estava na conta demo, que antes estava na real, tiver melhora nos resultados e a que veio para a real ficar ruim, você coloca a original de volta. E aí, se todo mundo tiver ruim, você vai reotimizar de novo e vai fazer todo esse ciclo de novo. Você vai fazer isso por 3 vezes. Ou seja, se em um trimestre você está ali operando, está ganhando grana, os parâmetros antigos não funcionam mais, você otimizou a primeira vez, deu errado, não melhorou a estratégia, a estrutura da estratégia. Aí você faz uma segunda reotimização, que é mais um período de 30 dias, não funcionou, não teve melhora. Faz mais uma, que é a terceira, já foi para uma escala de 90 dias, fechou um trimestre negativo, aí você vai avaliar se você tem que parar de operar essa estratégia ou não, se ela deixou de funcionar ou não. Então, você só vai pensar em deixar de operar uma estratégia se ela performar mal por 90 dias. Que aí você vai ter que olhar o quê? Cara, qual foi o histórico dos últimos 4 anos dessa estratégia? Em algum momento ela fechou um trimestre negativo? Se ela fechou, beleza. Aí eu vou ter que olhar um quadrimestre, um mês a mais, para dar uma folga para ela. Se ela nunca fechou, aí beleza. Agora é o momento de eu avaliar se eu vou deixar de operar essa estratégia ou não. Então, basicamente, é assim que eu vou olhar o meu múltiplo R. Então, para que serve o múltiplo R, galera? Vamos pausar aqui. Múltiplo R serve para a gente avaliar o nosso risco corrido em relação ao nosso ganho. Serve para a gente metrificar a performance de uma estratégia, se ela está performando bem ou mal. Serve para a gente poder ter um padrão estatístico e a gente se adaptar a um bom gerenciamento de risco. Então, serve para tudo isso. Então, vai ter período ruim na estratégia? Vai. A estratégia vai ter período ruim. Só que vai ser um desvio padrão. Vamos pegar um desvio padrão da estratégia?
Já mostrei para vocês, ó, essa estratégia aqui, que começou com R$ 1.000, chegou a bater 3.700 de capital, ou seja, ela multiplicou o patrimônio em 3 vezes. Agora ela tá, ó, vamos puxar aqui, ó. Agora ela tá, ó, vamos pegar aqui, esperar carregar, e aí eu já vou abrir para tirar dúvida. Agora ela tá, ó, com 2 vezes e meia. O capital subiu 1,5 vezes, então tá com 150%. Isso aqui é incontestável que isso aqui é consistente. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deu zoom aqui na tela. Isso aqui é incontestável que isso aqui é consistente. Isso aqui é muito consistente. Ele tá 6 meses operando aí, tá positivo. Não quebrou a conta nenhuma vez. Então é incontestável. O resultado é pequeno, Vitão. É porque tá com um contrato, galera. É um projeto, já expliquei. Então, tá aí. É incontestável. Agora vamos ver o seguinte, antes de eu partir para a dúvida, explicar alguns exemplos bacanas aí e mostrar a expectativa, o múltiplo R da estratégia que a gente estava construindo ali no Free. O pessoal da MBA vai saber que estratégia que é, então vai ser bem fácil de todo mundo compreender. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o relatório de performance do índice. Vamos abrir aqui o índice novamente e a gente vai vir aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, um período aqui que a estratégia foi bem mal. Semana aqui de maio. A pior semana desde que essa estratégia começou foi agora em maio. Então foi aqui, ó. Então essa aqui foi a pior semana da estratégia. Perdeu R$ 1.500 em uma semana. Todos os dias aqui deram errado. Então todos os dias deram errado nessa semana. Isso aqui foi com 2 contratos, obviamente. Então vamos lá, ó. 1.546 dividido por 2, ela perdeu R$ 773 em uma semana. Então o que é que acontece? O pessoal que estava operando e viu, falou, eita caramba, a estratégia deixou de funcionar. A estratégia não presta mais. Só que a estratégia, olha como o ganho médio nessa semana, ó, ele ficou menor do que a perda média. Então essa semana foi horrível. Aqui é uma semana onde o cara que está fazendo o estudo, planilhando e metrificando o múltiplo R dele e a forma como o múltiplo R da estratégia dele se comporta, ele ia olhar para essa semana e ia falar, opa, isso aqui é um desvio padrão dentro da média de resultados que eu tenho. O que é um desvio padrão? É um período ruim que acontece de tempos em tempos, que a estratégia vai passar por ele. E se você estiver aplicando a fórmula de Drawdon que eu ensinei na aula de ontem, que a galera da mentoria aí já sabe dessa fórmula, eu já cansei de fazer aula no ao vivo sobre ela, tem aula lá no YouTube de graça dela, tem na mentoria, então quem é do MBA sabe que fórmula é essa, do 2,25. Você não vai quebrar a conta, você vai sobreviver, vai passar por esse período ruim e vai continuar nas operações. Então, aqui foi um período ruim em que a gente teve um desvio padrão. Esse desvio padrão também pode acontecer por bem. Então, ou seja, ó, teve aqui o mês de abril, em que a gente teve aqui uma baita performance da estratégia. E tá aqui, a estratégia estava ganhando aqui uma média de 60 para perder 39. Tava quase 1,60 aqui de múltiplo R. Então o que acontece? Aqui ela estava positiva, então isso aqui foi um desvio padrão para o lado bom da estratégia. Então quando você tem o hábito de planilhar o comportamento do teu múltiplo R no decorrer do tempo, você não vai ficar animadão. Tem uma galera aqui, poxa, a estratégia tá voando, galera, tá aquela euforia vai ficar numa emoção imensa. Só que aí, o que acontece? Parem de ter emoções na hora que vocês estiverem operando. Parem de ter emoções no trade. Nem quando tá ganhando e nem quando tá perdendo. Então para com a euforia, porque isso aí você vai ficar, então é eufórico, a estratégia tá voando. Então você vai pegar ali e vai dividir aqui, ó, R$ 60 com 16 dividido por R$ 39 com 14. A gente estava aqui, ó, quase 1,60 aí de múltiplo R. Então o que é que vai acontecer? Não adianta ficar eufórico. Porque o cara que está planilhando, ele vai olhar e falar, opa, a estratégia está passando aqui por um período muito bom. Só que, onde é que está a média do meu múltiplo R? A média do meu múltiplo R, ela está ali na casa dos 1,40. Então isso quer dizer que a minha estratégia daqui a um tempo ela vai voltar a performar mais ou menos e vai voltar para o padrão dela. Então, ou seja, daqui a pouco eu vou estar com o meu padrão médio ali e aí vai voltar ao normal. Então você tem que estar o quê? Frio.
Tem que estar ali tranquilo, calculista, beleza, deu resultado bom aqui, já foi. E quando chegar o período ruim também, né? E tá avaliando sempre a oscilação do múltiplo R. Então, basicamente é isso, galera. Até aqui tem dúvidas? Vocês estão conseguindo compreender? Galera tá com dúvida? Não tá? Tá difícil? Como é que tá aí? Então, por enquanto, tá beleza aqui, tá dando pra entender. Show de bola. Então vamos lá, vamos fazer um exercício então. Vamos imaginar que o João, ele tem uma estratégia em que ele busca 1000 pontos de gain no índice para um loss de 500 pontos. Qual que é o múltiplo R dele? Alguém quer arriscar fazer a conta rápida aí para me responder? Para ver se vocês estão aprendendo mesmo? Ó, o Luciano já respondeu ali, mas alguém quer se habilitar? Ó, a galera não se habilitou, então beleza. Só o Luciano respondeu. Múltiplo R do João é de 2. Então o Luciano acertou a resposta. Múltiplo R do João vai ser de 2. Então isso significa que para cada R$1 arriscado que o João está arriscando, ele vai ter R$2 de lucro. E aí, novamente, qual que é o conceito principal do múltiplo R que o Van Tarp fala? O Van Tarp ele frisa muito que a gente tem que focar na parte de risco. A gente sempre pensar no risco, sempre pensar no lado ruim, porque ganhar é uma consequência. E o trade, ele tem que estar habituado que ele vai errar com frequência. Então você nem sempre vai estar certo. Então qual que é a forma de você vencer o mercado sem você já sabendo que a maioria das vezes você vai estar errado? É você ajustar a sua relação risco-retorno. Então, através dos múltiplos R, você vai ter uma métrica padronizada que vai permitir que você, trader, consiga comparar a eficácia de diferentes trades, diferentes estratégias, independente do tamanho da posição. Então, se um louco aparecer, que nem tem aí uns caras no YouTube que aparece com um relatório de R$1 milhão, e te mostrar o relatório dele ali, se tiver na conta real, que é difícil de acontecer, que o cara abriu 500 mil operações no preço médio, você vai bater o olho primeiro no ganho médio, no prejuízo médio, você vai tirar o múltiplo R do cara. Se o múltiplo, geralmente esses caras têm um múltiplo R negativo. O Van Tarp fala que se o múltiplo R do cara estiver abaixo de 0,60, a estratégia ela tem um grande risco de ser horrível, de perder dinheiro a longo prazo. E aí você não pode se iludir com o quê? O cara te mostrou um resultado de 3 meses, 2 meses, de um mês com múltiplo R negativo. Você tem que ter cuidado, porque em algum momento essa estratégia vai dar ruim e quando ela dá ruim o cara vai entregar o lucro de um ano ou ele vai quebrar a conta e aí vai dar merda. Então é por isso que é importante você entender sobre as métricas de múltiplo R para você não cair mais no golpe. E o segundo ponto é para quando você for criar suas estratégias, você saber se a sua estratégia ela vai ser vencedora ou não. Então priorizem pelo menos estratégias que tenham um múltiplo R ali acima de 0,90 para cima, que aí você não precisa de uma taxa de acerto tão alta. Então essa é a lição que vai ficar aqui para a galera que está assistindo a aula. Então já que você está aprendendo o cálculo de múltiplo R, você vai ter que priorizar estratégias que têm um múltiplo R acima de 0,90. Porque o tempo para o trader, galera, é crucial. O trader, day trade, a gente tem a noção, day trade é ganhar todos os dias ali. Não, cara, galera. O trade é longo prazo, o trade é resultado mensal, é esperado daqui a um ano. Aí quando você tiver muita grana, aí você vai pensar em resultado mensal ali, de sacar grana para pagar suas contas. Só que aí o trade ele vence o mercado com o tempo. Pode ser que ele apanhe, é o que eu falei hoje no ao vivo, falei ontem na sala, falei ontem na mentoria. Galera, o trade é Rock Balboa. Pega o filme do Rock Balboa e assiste todos. O Rock sempre começa apanhando. Sempre. Todas as lutas do Rock, o Rock vai apanhar até o 10º round. Aí no 10º round, vem a chance do Rock, ele nocauteia o cara. Então é isso que você tem que pensar. Trade é igual ao Rock, apanha, apanha, apanha. Meu Deus, tem vezes que a gente apanha um mês. Só que quando vem o período bom, a expansão do lucro no período bom, se a estratégia for vencedora, se o múltiplo R for positivo, ele vai ser muito maior do que o prejuízo e aí vai ser onde você vai ganhar. Então, ó, exemplos excelentes. Peguem a literatura do Richard Dennis e do Michael Covell, dos alunos do Richard Dennis, que vocês vão ver, os caras perdiam 70% do tempo. Só que quando chegava a vez do cara ganhar, meu amigo, o cara ganhava 100 vezes mais do que ele perdia. E aí, foi resultado disso que ele é um dos maiores traders, um dos traders mais eficazes aí da história, um dos caras que mais ganharam dinheiro com swing trade, né? Que na época não existia day trade.
Então, para a gente poder finalizar, o múltiplo R é um conceito aí, a parte de múltiplo R, que a gente pode usar para metrificar a eficácia das estratégias. Então, a gente aprendeu a escala do múltiplo R. O interessante é que você mantenha uma estratégia com múltiplo R acima de 0,90. O ideal é que seja acima de 1, pelo menos, o múltiplo R. Para anotar aí, para você ter uma anotação sua aí nos estudos. Qualquer estratégia que tem múltiplo R de 1, com 51% de acerto, ela já é vencedora. Vocês terem ideia. 51% de acerto, se você tiver um múltiplo R acima de 1, você já vai ser muito vencedor. 51, 52% de taxa de acerto. Então, quanto maior o teu múltiplo R, por exemplo, uma estratégia que tem um múltiplo R, por exemplo, de 5, ou seja, você arrisca, vamos imaginar, você arrisca perder 100 pontos no índice para ganhar 500. Se você tiver 30% de taxa de acerto ou mais, você vai ter uma estratégia muito vencedora, vai ganhar muita grana. Então, olha como a relação risco-retorno é bacana. Se você fizer 100 trades e acertar só 30, e você tiver uma relação de 100 pontos de loss para 500 pontos de gain no índice, a longo prazo você vai ser vencedor. Pode ser que você passe 15 dias só tomando loss. Que aí, novamente, ó, expectativa matemática, taxa de acerto por porcentagem, operações de day trade, é números em grande escala, é teoria dos grandes números. Então, intervalo de tempo curto, pode ser que tenha um desvio padrão na taxa de acerto. O que é um desvio padrão, Vitão? É quando a estratégia está passando num momento muito ruim ou muito bom. Então, ela está fora da média dela. Então, você tem uma estratégia que acerta 30% do tempo, do nada você começa a acertar 50%. Você vai ficar feliz e achou que o mercado mudou, que vai ganhar sempre? Não. Você está vivendo um momento muito bom para essa estratégia e a tendência é que ela retorne aos 30%. Então, quanto mais trades você vai fazendo, 100, 200, 300, 500, 1000 trades, mais a maior probabilidade da sua taxa de acerto vir para a média. E aí, quando ela vem para a média, aí vai reinar a sua relação múltiplo R vezes taxa de acerto para saber se você é lucrativo ou não. E quem tem, por exemplo, uma estratégia com uma taxa de acerto alta, de 70%, e tem um múltiplo R mais baixo, ali na casa do 1, 1.10, 0,90, o cara vai ser lucrativo a longo prazo. Então, é aquela coisa. Você tem que testar uma estratégia no máximo de traders possíveis que você conseguir. Quanto mais traders, quando avaliar uma estratégia, pelo menos 50 traders ali realizados, para você ter um bom múltiplo R, você ter um valor confiável. Por isso que eu falo para vocês, gente, resultado de um dia, de uma semana, de 15 dias, não vale nada. Você precisa de pelo menos um mês ali, 2 meses de relatório para você ter um múltiplo R eficaz. Que é o quê? Quanto mais tempo operado, mais confiável vai ser o dado. Então, basicamente, vai ser isso. E aí, é o que eu falei, o recomendado é ter aí, na média, a taxa de acerto aí na casa do 1 para 2. Até aqui, dúvidas? A galera conseguiu compreender bem enquanto eu explicava? Ficaram com dúvidas? O pessoal aí do MBA tá conseguindo compreender? Galera do MBA tem que focar bem aí, vai ter prova em cima disso, hein? Show de bola, zero dúvidas. Então, beleza, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa aí que a gente vai ter. Na verdade, vamos para a próxima etapa, depois eu volto nessa questão do múltiplo R. Então, antes da gente ir para a próxima etapa, galera, deixa eu só fazer o seguinte, compartilhar a tela aqui de novo. E vamos fazer o múltiplo R da estratégia que a gente desenvolveu essa semana. Para a galera aí do MBA, para vocês poderem compreender do que é que eu estou falando, eu vou estar falando aí da estratégia dos 9 candles que a gente conta ali, os 9 candles, e tira o percentual de candles de acerto ali que tá tendo para a gente poder comprar ou vender. E junto com isso, a estratégia dos 9 candles mais abertura do dia, que é a estratégia que tem lá na mentoria, que o Eduardo opera lá na abertura, os 9 candles, né? Então, estamos aqui, ó, 4 anos de estratégia que eu mostrei aqui. Hoje essa estratégia pagou 14 pontos, R$ 140 por contrato no dólar. E a gente tem aqui os últimos 4 anos aí na tela do relatório de performance. Qual que foi a taxa de acerto dessa estratégia aqui? 52,99%. E aí a gente vai ter aqui, ó, R$ 76,89 de ganho médio. Então, ó, quando você fizer o seu relatório de performance, quando você for fazer os seus estudos de otimização, não adianta só olhar lá quanto que a estratégia ganhou, quanto que a estratégia perdeu. Primeiro passo
é vir aqui nessa parte aqui de média de ganho e prejuízo por operação. Média de ganho 76,89. Taxa de acerto 52%. Média de prejuízo dessa estratégia 79,57. Então esse foi o nosso prejuízo médio. Ou seja, aqui a gente tem uma estratégia que, ó, vamos relembrar quais que eram os parâmetros dela. A gente aceitava ganhar 160 por dia e perder 160 por dia. Isso aí, depois de 4 anos, isso aqui foi a meta real da estratégia? Não, isso aqui é só um parâmetro de segurança, galera. Aqui, quando eu falo para vocês, tanto na sala ao vivo gratuita, como lá na mentoria, que a meta é R$200 e a média de loss é R$100, isso aí é só uma trava de segurança. Que trava de segurança é essa? Que se atingir esses parâmetros, se chegar em R$200 ou se chegar em R$100, eu vou parar de operar hoje e não opero mais. Porque o algoritmo calculou que esse é o limite. Quando você tenta, ganhou R$200 no dia, você tenta ganhar 300, geralmente em vez de você ganhar 100, você perde 200 e volta para o 0 a 0. Então isso aqui é a trava de ganho que o algoritmo encontrou que você deve parar. Mas isso aqui não representa o ganho médio. O ganho médio vai estar aqui nessas informações. Então vamos calcular o múltiplo R disso aqui. A gente vai ter aqui, ó, múltiplo R dessa estratégia. A gente vai ter aqui R$ 76,89, que é o nosso ganho médio, divididos por R$ 79,57. A gente vai ter aqui, ó, 0,96 de múltiplo R. 0,96 de múltiplo R. Isso significa que para a gente ter essa estratégia vencendo, para essa estratégia ganhar dinheiro a longo prazo, a gente precisa de pelo menos uma taxa de acerto para frente de 52%. No mínimo, 51% aqui para essa estratégia ser vencedora a longo prazo. Deixa eu ver a dúvida aqui do colega. O Luciano já respondeu lá. O Luciano tá pegando fácil aí a matéria. Então o que é que vai acontecer? Cara, como que com o múltiplo R, uma relação risco-retorno, eu ainda consegui ser lucrativo? Por causa da minha taxa de acerto. Então, olha quanto que essa estratégia ganhou no decorrer dos últimos 4 anos. Com um contratinho. Ela começou com 2.500 e ela chegou em 2020, 2.500 de capital. Vamos lá, ó. 2020, 2.500 de capital. E final de. E aí, dia 5 de junho de 6 de junho de 2024, ela está aqui com R$19 mil de capital. 19k. Então, isso aqui foi um aumento de mais ou menos. Um aumento super expressivo. De mais ou menos. Vamos fazer conta aqui. Deu mais ou menos ali 17 mil. Vai dar 5k, 7k e 500, 10k, 12k e meio, 15, 17, 600% de lucro em 4 anos. Aí vocês vão me falar, cara, mas isso aí é horrível. Não existe isso, eu tenho que começar com 2.500 e ganhar 100 mil em 4 anos. Se você conseguir esses feitos, cara, você vai, com uma estratégia só, você tá fazendo aí, você vai estar entre os melhores traders da história. Esse resultado aqui, de 600% de lucro em 4 anos, isso aqui é resultado dos melhores traders da história. Ah, Vitão, você está falando então que só contar 9 candles vai ser resultado de melhores traders da história? Galera, foi o que o algoritmo falou, é o que está sendo operado. E hoje tem a galera do MBA aqui. A galera opera isso aqui. Se a estratégia fosse ruim, ó, o Luciano, o Renato Guauin, a Diana, deixa eu ver mais quem aqui. O Eda que chegou recentemente, o Heraclito, o Marcos Ataca. Esses caras veem isso aí operando. E contabiliza, pelo menos o Luciano e o Marcos ali, eu tenho mais certeza que faz isso. O Jorge ali também já acompanha. Eles sabem que isso aqui a longo prazo dá lucro. Então, assim, e aí o que é que acontece? Obviamente, 2.500 virar 19 mil, você tá falando que vai ser o melhor resultado dos melhores traders da história? Ah, então teria que ser milhões. Galera, a questão é que os melhores traders da história, eles começaram investindo dinheiro, eles faziam aporte, eles operavam mais alavancado, quando tinha oportunidade. E aí os caras tiveram resultados fora da curva em termo financeiro. Mas em termos de porcentagem, a gente estaria batendo aí todos os benchmarks, e inclusive tendo um resultado muito bom, melhor do que quase todos os fundos de investimento que estão disponíveis no mercado. Então, é isso aí que a gente tem que avaliar. Benchmark. Isso aí vai ficar para outra aula. Mas vamos lá. Finalizado aqui, mostrei das duas estratégias. Então a gente tem aqui duas estratégias que são muito boas. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou compartilhar essa tela de novo.
Agora a gente vai aprender sobre expectativa matemática. Para que serve a expectativa matemática, galera? Expectativa matemática a gente vai usar junto com o múltiplo R. E aí, a expectativa matemática, ela já fala pelo próprio nome dela, é expectativa de alguma coisa. Então, para que a gente vai usar expectativa matemática na hora da gente avaliar as nossas estratégias? A gente vai avaliar a expectativa matemática para a gente poder saber quanto que a gente vai ganhar de dinheiro no futuro. Ou seja, é o que eu falo no ao vivo. Galera, eu não estou preocupado com o resultado de hoje, dessa semana, dos últimos 15 dias. Eu já conheço a estratégia que eu opero. Eu já fiz todos os testes de otimização da estratégia que eu opero. Eu tenho todos os dados, as estatísticas, eu sei quantos meses por ano, em média, a minha estratégia fecha positivo, quantos meses por ano ela fecha negativo. Eu tenho todos os parâmetros dela, todos os padrões, todos os mecanismos e ferramentas de gestão de risco. Eu faço a avaliação deles, então eu estou tranquilo. Às vezes o cara que está ali na sala ao vivo comigo, ele não para para estudar, eu ensino, mas não para para estudar, aí ele fica num desespero enorme. Então, quem sabe isso, resolve o problema da ansiedade, resolve o problema da indisciplina, resolve o problema de você ficar naquela loucura, ai meu Deus, hoje tem que dar ganho, hoje tem que dar ganho. Cara, quando você sabe os cálculos da sua estratégia, você vai saber qual que é a expectativa matemática dela gerar lucro. E qual que é a probabilidade de a cada X traders realizados, 100 traders, 200 traders realizados, você vai ganhar dinheiro fazendo isso. Então, qual que vai ser a fórmula da expectativa matemática? Vamos aprender ela aqui agora na tela aí. Eu vou passar para vocês a fórmula e a gente vai fazer esse cálculo aí da fórmula agora. Deixa eu só fazer o seguinte, eu acho que eu não vou conseguir desenhar aqui na tela. Deixa eu só pausar aqui e colocar um negócio de desenho. Então vamos lá. Vamos vir aqui para essa telinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos nessa tela aqui, que eu acho que dá para desenhar tranquilo e vocês pegarem a fórmula de expectativa matemática. Eu já ensinei, mas agora a galera está aqui no MBA, a gente vai aprender também. Então vamos lá, expectativa matemática, ela é igual, vou colocar um E aqui de expectativa matemática, ela é igual a, abre parênteses, PW menos AW, ou vezes AW. Já vou... Vitão, você tá falando letras gregas aí pra mim, cara. Preciso entender isso aí. Já vou explicar. PL, opa. Vamos colocar aqui, ó. Menos, abre parênteses, PL vezes... Vamos lá, dando continuidade, AL. Então a gente vai ter aqui a nossa fórmula de expectativa matemática. Então expectativa matemática é igual... é igual a PW vezes AW, fecha parênteses, menos PL vezes AL. O que é que significa isso aqui? Vai ser expectativa matemática. Então a gente vai ter aqui expectativa matemática. Então a gente vai ter aqui nossa expectativa matemática de resultados. Então o que é que significa a expectativa matemática? A cada 100 traders realizados, eu vou ganhar quanto? Então, essa vai ser a minha expectativa matemática. A cada 100 traders que eu faço, quanto que eu vou ganhar na média? Quanto de dinheiro eu vou ganhar se eu estiver fazendo com um contrato? Então, para que vai servir a expectativa matemática? Para me saber se a estratégia é lucrativa a longo prazo, para me ter uma noção de quanto que eu vou ganhar operando essa estratégia, e também para mim poder saber se a estratégia deixou ou não de ser efetiva, se ela está num período bom, se ela está num período ruim. A mesma lógica que a gente aprendeu ali no múltiplo R. Então vamos entender o que é PW aqui na nossa fórmula. PW vai ser a probabilidade de ganhar. O que é a probabilidade de ganhar? Taxa de acerto. Taxa de acerto das nossas operações vai ser a nossa probabilidade de ser vencedor. Então vai ser quanto a gente ganha aqui na nossa taxa de acerto em porcentagem. Depois a gente vai ter que transformar isso aqui em número inteiro. Então vamos lá. O que é que significa AW? AW significa o nosso ganho médio por operação, que é o que eu mostrei lá no nosso profit. Nosso ganho médio por operação vai ser o AW. Então, vou botar aqui, ó, OP.
Então, essa é a primeira parte aqui da fórmula. Então, E é igual a expectativa matemática, PW vai ser a nossa taxa de acerto, AW vai ser o nosso ganho médio por operação. Agora, vamos para a próxima fase? O que é o PL e o AL, né, que está na segunda parte da fórmula? O que é que vai ser o PL e o AL, que está na segunda fase da fórmula? O nosso PL é a nossa taxa de prejuízo, quanto a gente perde por operação. Então, é taxa de prejuízo. E o nosso, vamos colocar aqui, ó, PL igual a nossa taxa de prejuízo. Vou colocar aqui taxa de prejuízo em porcentagem. Vou colocar aqui, ó, prejuízo. Então, é bom anotar essas fórmulas para vocês terem elas em mão. E a gente vai ter aqui o nosso AL, que é o nosso prejuízo médio que a gente tem aqui nas nossas operações. Então, agora que a gente aprendeu isso aqui, a gente vai substituir por números. Antes de eu dar continuidade aqui, vamos lá. Dúvidas aí, pessoal? Vocês estão com dúvida? Estão conseguindo compreender? Na verdade, Raul, estava marcado para 19, eu tinha até avisado antes, para a galera não se perder. Vocês estão conseguindo compreender? Tá com dúvida? Porcentagem de acerto vezes média de ganho. Parece ser complexo, galera, mas com o tempo a gente vai aprendendo aí. Então, até aí, zero dúvidas? Então, beleza. Vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente poder compreender aqui como é que funciona. Então, vamos lá. Antes de eu partir aqui para os exemplos, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui por onde a gente começa. Vamos pensar aqui. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos começar aqui pela estratégia do índice aí na conta real já, para a gente poder usar como exemplo. Vamos lá, vamos estratégia do índice, conta real, e vamos lá para a expectativa matemática aí da nossa estratégia do índice. Então, como que a gente vai formular a nossa fórmula de expectativa matemática para a gente saber aqui como que está a expectativa matemática dos nossos resultados no índice, na estratégia do índice da sala ao vivo. Deixa eu só pausar aqui. Diana, você tá boiando onde é que você deixou de começar a entender? Que aí eu vou te ajudar aí para você não ficar perdido aí na explicação. Beleza. Antes, o cálculo é o seguinte, ó. A fórmula é eu vou até digitar a fórmula aqui, ó, galera. No chat, ó. Expectativa matemática é igual. Vamos lá, fazer aqui, ó. Expectativa matemática é igual, abre parênteses, PW, vezes, vou colocar um xzinho, aliás, eu vou colocar esse ícone aqui, ó, vezes AW, fecha parênteses, menos, abre parênteses, deixa eu digitar aqui, ó, PL, vezes AL. Então, essa é a fórmula aqui da expectativa matemática. Traduzindo a fórmula, ó, expectativa é igual, vamos lá, ó, expectativa é igual, abre parênteses, o Luciano até já escreveu ali, mas taxa de acerto de operações, vou colocar aqui, ó, OP, vencedoras, vezes ganho médio de OP vencedoras, fecha parênteses, menos, abre parênteses, taxa de operações, vou colocar aqui, ó, OP, perdedoras em porcentagem, vamos lá, ó, vezes prejuízo médio por operação. Fecha parênteses. É isso aqui que é a fórmula. Então, a fórmula da expectativa matemática vai ser essa. Vamos aplicar ela agora para a gente poder compreender na estratégia do índice. Qual que é a minha expectativa matemática? Quanto que eu vou ganhar por trader realizado no índice? Quanto que eu vou, na estratégia do índice aí, ganhar por trader realizado? E se eu fizer 50 mil traders, vamos fazer melhor, se eu fizer 200 traders no índice, quanto que eu vou ganhar de dinheiro aí no índice? Então, vamos aplicar essa fórmula aí para a gente poder fazer a conta aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir na fórmula as letras pelos números, né? Então, a gente vai fazer o quê?
Expectativa matemática é igual a abre parênteses, 0,44. Vitão, o que é esse 0,44? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer até melhor, galera. Eu vou escrever a fórmula aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos fazer a fórmula aqui na tela. Vai ficar mais fácil aí de vocês compreenderem. O Luciano até já meio que respondeu ali, mas vamos lá. Ó. Tela cheia. Relatório de performance do índice dos últimos 6 meses. E aí vamos montar a fórmula aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente vai precisar para montar a nossa fórmula. Expectativa matemática é igual a taxa de acerto. Qual que é a taxa de acerto aqui do índice? No relatório aqui da Trader Evolution, eu vou fazer também lá no Profit para facilitar. Taxa de acerto na Trader Evolution vai ser aqui, ó. Então, minha taxa de acerto é de 44,08%. Vamos aproximar para 44% aí de taxa de acerto nos últimos 6 meses. Então, qual que é o meu ganho médio? Então, expectativa matemática é igual taxa de acerto vezes ganho médio. Qual que é o meu ganho médio? Ó, aqui nessa seta aqui, ó, vai estar mostrando aqui no meu relatório qual que é o meu ganho médio. R$ 69,02. Então, a gente já tem essa informação também. Então, vamos começar a montar a fórmula. Então, a gente já tem expectativa matemática é igual. Então, a gente tem que fazer o que aqui, ó? Fazer a conversão de porcentagem para número inteiro. Quem faltou escola tem que saber fazer isso aí. Então, como que a gente faz isso aí para quem faltou escola? PL igual a 1 menos PW. Então, para você poder chegar aí na taxa de acerto. Não, perdão, gente. Para chegar na taxa de acerto em número inteiro aí é só multiplicar por 100. Aí vai dar, dividir por 100, vai dar 0,44. E aí a gente vai ter aí 0,44. Para facilitar essa informação para vocês, para quem faltou aula de matemática, qualquer coisa de taxa de acerto, se for 30% vai dar 0,30. Se for 32% vai dar 0,32. Se for 50% de taxa de acerto, vai dar 0,50 em número inteiro. Então você vai ter que converter a taxa de acerto em número inteiro. Então nesse caso aqui vai ser 0,44. Qual que é o nosso ganho médio? 69,02. Vai dar o nosso ganho médio aí mais ou menos, né? 69,02. Qual que é agora? A gente vai precisar agora pegar o outro lado do parêntese, que vai ser o quê? Vai ser taxa de operações que são perdedoras. Aí aqui eu tenho negociações com perda. Tá aqui, ó, 55%. Vamos aproximar aí, vamos deixar aqui 55%. Então a gente vai fazer aí 0,55 para ficar aproximado do cálculo. Ou pode ser 0,592 para ficar também o cálculo aí exato. Mas vamos aproximar para 0,55. E quanto que a gente... zero taxa de prejuízo vezes média de operações que fecha negativo. Vai ser aqui, ó, perda média. R$ 49,00. Vamos formular a média, nosso cálculo agora? Então vamos lá, ó. Expectativa matemática é igual, abre parênteses. Qual que é o nosso ganho médio, nossa taxa de acerto média por operação em taxa de acerto? Já transformado em número inteiro, 0,44. Vezes R$ 69,02, que é o nosso lucro médio aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, lucro médio, taxa de acerto. Então tá aqui, ó, 0,44, taxa de acerto transformada em número inteiro e lucro médio, R$ 69,00. A gente vai fazer menos, abre parênteses. Qual que é a nossa taxa de prejuízo? 0,55. Vamos aproximar para 0,56, para ficar bem fácil aqui. Aproximar aqui para 0,56. E a gente vai ter aqui, ó, vamos lá, 0,56 vezes, vamos puxar aqui, era para não ter puxado mais para o lado, vezes 49 reais, putz, que merda, hein? Era para ter puxado mais para o lado, R$ 49,86. Então, como que a gente soluciona isso aqui? Primeiro vamos fazer essa conta aqui, ó, 0,44 vezes 69,02, vai dar aproximadamente aqui, ó, vamos fazer a conta aqui embaixo, expectativa matemática é igual 0,44 vezes 69,02, fazer a conta aqui de cabeça, vai dar mais ou menos 30,39. Vai dar mais ou menos isso aí, 30,39. Galera, se alguém fez na calculadora e tiver errado aí,
releva, é só para a gente ter uma base aqui. Vai dar 30,39 mais ou menos. Menos, quanto que vai dar agora a segunda parte da conta? 0,56 vezes 49,86. Fazendo de cabeça aqui vai dar mais ou menos 27,92. 27,92. Então a gente vai ter essa numeração aqui aproximada. Então, qual que vai ser a nossa expectativa matemática aqui? Vai ser esse carinha aqui, ó. Expectativa matemática 30,39 menos 27,92 vai dar mais ou menos aí 2,48. Fazer a conta aqui, 2,48. Se alguém fez na calculadora e tiver uma divergênciazinha, é porque eu fiz aqui meio de cabeça. O que é que significa esse 2,48 aí, Vitão? O que é que significa isso aí, cara? Isso aí significa, galera, quanto que eu ganho em média por trade realizado. Então essa é a minha expectativa matemática de quanto eu ganho a cada trader que eu realizo, a cada trader que eu faço no pregão. Para que vai servir essa informação? Vai servir para isso aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, que a minha estratégia ela faz um total de 100 traders por mês. Vamos fazer até melhor? Vamos fazer aqui, ó. Quantas operações a minha estratégia fez nos últimos 6 meses? 253 vencedoras, 321 perdedoras. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos somar elas aqui, ó. Então a gente vai fazer 253 mais 321. Foram 574 operações. Então, a cada 6 meses eu faço na média 574 operações. E eu ganho uma média de R$ 2,48 para cada operação que eu realizo. Isso já batendo as que eu tomei prejuízo. Então, qual que é a minha expectativa matemática de ganhos nesse cenário de hoje, se eu estivesse operando aqui para os próximos 6 meses, daqui até novembro? Quanto que eu vou ganhar na média? 2,48 vezes 574. Eu vou ter um lucro de mais ou menos R$ 1.423 a cada um contrato operado. Se for 10 contratos, 14 mil. Então, se eu operar 12 meses, deu 1.455 nos últimos 6 meses, eu vou ter um lucro médio por contrato operado a cada 12 meses de R$ 2.878. Com essa informação em mãos, eu posso avaliar, cara, será que essa é a melhor estratégia? Será que operar uma estratégia que dá R$ 2.800 de lucro por ano é uma boa? Essa estratégia tem quanto que ela está me dando de retorno em relação ao capital investido? Eu investi R$ 1.000 e vou ganhar 2.800 daqui a 12 meses. Eu vou dobrar, vou fazer 280%, né? Então, é um retorno bom. Então, a expectativa matemática da minha estratégia é positiva. A cada 12 meses operados, a cada 1.100 traders realizados, ele me gera lucro? A resposta está aí, gera lucro. Então, essa estratégia ela é boa. Ela tem uma expectativa matemática positiva, acima de 2, inclusive, que é muito bom. Acima de R$ 2 por trade. Deixa eu ver aqui, 2,43, a Diana chegou. Cara, a minha tela ali não estava mostrando, galera. Não estava entendendo ali. O Lucas colocou aqui. Galera, até aqui dúvidas. A tela tá ok. Os custos ali estão incluídos já, Raul. Deixa eu ver aqui. Até aqui dúvidas. A Diana conseguiu. A Diana, pelo visto, ela fez até a conta ali. Ela conseguiu compreender. A galera da Free aí conseguiu compreender? Tiveram dúvidas aí? Éder aí tá conseguindo pegar a visão, Éder? Mauro. Tô sim, velho. Beleza. Eu anotei aqui as fórmulas aí pra praticar também aqui. Show de bola. Aqui, ó. Ficou poucos da Free aqui, hein? O Anderson ali. Anderson tá conseguindo pegar a visão aí? Bastante coisa aí, galera. Só um minuto, gente. Então vamos lá, galera. Então, expectativa matemática, para que vai servir essa informação? Novamente, a expectativa matemática, ela oscila com o tempo. Ou seja, não é um valor fixo. Vai ter aqui, ó, nos melhores momentos, vamos vir para cá, ó, fazer um cálculo aqui, ó, padrão aqui. Vamos voltar aqui, ó, para 30 de abril. A gente vai pegar aqui, ó, 30 de abril. Vamos esperar ele carregar. Vamos pegar aqui duas operações aqui, ó. 30 de abril, a gente estava com o quê, ó? 44% de taxa de acerto e um ganho médio de R$ 63,45. Aqui eu já vou fazer, ó, vamos fazer a fórmula aqui. Em abril, há 2 meses atrás, qual que era a nossa expectativa matemática? Vamos fazer a fórmula aqui de novo para a gente exercitar.
expectativa matemática era igual, abre parênteses, 0,44 vezes R$ 63,45, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, a gente tinha ali uma taxa de operações que estava dando errado, 0,55%, vezes R$ 42,18. Qual que ia ser aqui aproximadamente a minha expectativa matemática? Vamos pegar a calculadora aqui. Eu vou ter que pegar a calculadora aqui por outro computador para poder facilitar. Senão vou ter que tirar o desenhozinho aí. Vamos resolver o primeiro parênteses. 0,44 vezes 63,45. A gente tinha aqui, ó, 27. Expectativa matemática é igual a 27. Vamos pegar aqui, ó, com 900. Se eu fizesse de cabeça, eu acho que eu tinha feito mais rápido. 918 menos. Vamos pegar aqui agora cadê aqui? A nossa expectativa matemática negativa. Então vamos lá, ó, vamos pegar aqui a nossa expectativa matemática negativa, que foi 0,55 vezes R$ 42,00, que era o nosso prejuízo médio, com 18. Então a gente tinha aqui 23 com, vamos pegar aqui, ó, 23,19. Então para facilitar, vamos aproximar aqui, 23,19. Então minha expectativa matemática de ganho por trade realizado era igual, vamos puxar aqui, ó, era igual a R$ 27,00, vamos pegar aqui, ó, R$ 27,91 menos R$ 23,19. Então vamos pegar aqui, ó, R$ 23,19. A gente tinha aqui uma expectativa matemática de ganhar mais ou menos R$ 4,72 por trade realizado. Qual que é a expectativa matemática média dessa estratégia nos últimos 5 anos? A expectativa média matemática dessa estratégia nos últimos 5 anos, isso aí vou tirar uma média aqui de cabeça, porque a estratégia sofreu algumas alterações aí com o decorrer do tempo. Ela está mais ou menos na casa dos R$ 4,20 na média dos últimos 5 anos. Então isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma média, vamos calcular aqui, ó, expectativa matemática mais aproximada da vida real. Se eu tenho uma média aqui, ó, de realizar mais ou menos 4 traders por dia, vamos tirar essa média aqui, essa estratégia ela faz uma média de 3 a 5 trades por dia, e a gente tem uma média de lucro de 4,72 por trade realizado. Então isso significa que para cada dia operado eu vou ganhar ali uma média de R$18. Vocês vão pensar, isso aqui é muito pouco. Só que a gente vai fazer o seguinte, 4 traders por dia, na média tem 22 pregões por mês. São 88 traders por mês. Então a gente tem vezes 12 meses, 1.056 operações por ano. Repetindo, que eu peguei o raciocínio aqui em quinta marcha, sexta marcha. Vamos lá. Eu preciso saber, na média, quantos trades por mês eu faço. Aí o que é que eu vou fazer? Quanto que é a média de trades por dia que eu faço? Minha média é 4 traders por dia nessa estratégia aqui. A gente vai fazer o exemplo da estratégia lá do MetaTrader dos 9 candles também, para a gente ter mais um exemplo. Então, 4 traders por dia. Geralmente tem uma coisa chamada taxa DU, que foi definida pelo Banco Central, que ela diz o seguinte, que tem 252 dias úteis no ano. Então a gente vai tirar essa média aqui, vai dar mais ou menos 22 dias operados aqui por ano, né? Então a gente vai ter 22 dias operados por mês. Perdão, gente, falei 22 dias operados por ano, mas é por mês. 22 dias operados por mês vezes 4 traders por dia, eu tenho uma média de 88 traders por mês. E aí eu quero saber quantos trades eu faço por ano. Vou fazer 1.056 traders. Então, vamos imaginar aqui na prática. Eu estou criando uma estratégia para me operar. Fiz o backtest, fiz o teste de otimização, fiz os estudos de WFA, a estratégia passou nisso tudo. E aí agora eu quero pegar essa estratégia para me operar. E eu quero saber quanto que eu posso ganhar nessa estratégia. Óbvio, o backtest já vai me passar uma média ali, mas eu quero saber qual que está sendo a minha expectativa matemática para o futuro dessa estratégia e como eu posso aplicar isso no meu dia a dia do meu pregão.
Então eu vou pegar 1.056 vezes 4,72. Eu vou ter uma capacidade média de gerar por ano, com um contrato operado, R$ 4.984. Então, se eu operar com 10 contratos, R$ 49 mil. Então, essa estratégia, ela me gera uma expectativa matemática de 4. Então, é muito boa essa expectativa matemática. Vamos pegar o padrão aqui da estratégia dos 9 candles. Vamos vir aqui, ó. E vamos calcular aqui a expectativa matemática dessa estratégia. A gente vai ter aqui, ó, 52%. Vamos pegar aqui expectativa matemática da estratégia dos 9 candles, que a galera da mentoria do MBA já sabe e o pessoal do Free já conhece. Vamos lá, a gente tem aqui média de 52%, 53% aqui de taxa de acerto, e a gente tem aqui uma média de 47% de prejuízo nas operações aqui, taxa de prejuízo. A gente tem aqui uma média de ganho de R$ 76,89 e uma média de prejuízo de R$ 79,57. Então, vamos para a continha dos parênteses aqui. Antes da gente partir... vamos para a continha dos parênteses primeiro. Então, expectativa matemática é igual. Taxa de acerto já transformada em número inteiro, vai dar 0,53. Vezes R$ 76,89. Então, a gente vai ter aqui 40,75. Agora, a gente vai pegar uma outra calculadora e a gente vai calcular aqui. Deixa eu só pegar aqui uma outra calculadora, só um minuto, para a gente acelerar aqui o processo. A gente vai pegar outra calculadora e a gente vai fazer 0,47. 0,47. O que é o 0,47? Nossa média de operações perdedoras. Vezes R$ 79,57. A gente vai ter uma média de 37,39. Então agora a gente vai aplicar a formulazinha da expectativa matemática, que é a parte mais fácil, que é subtrair o ganho pelo prejuízo. Então a gente vai ter 40,75 menos 37,39. A gente tem uma expectativa matemática de lucro para cada operação realizada nesse operacional de R$ 3,36. Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver se a nosso cálculo de expectativa matemática bate. Ele fez aqui um total de 4.978 operações nos últimos 4 anos. Onde é que eu estou vendo isso aqui, Vitão? Aqui, ó, total de negociações, 4.978 operações nos últimos 4 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui, ó. Como que eu sei quantas operações por mês esse operacional está fazendo? Vou pegar 4.978 operações, dividir por 4 anos, que é o período do backtest. Vai dar 1.244 operações. Não vai dar 4 anos exatos, porque 2024 ainda não acabou, mas vamos fazer aproximado. Então vamos lá, ó. Dividido por 4 vai dar 1.244 operações por ano. Divididos por 12 vai dar 103 operações por mês. Então, quanto que eu ganho na média se eu começar a operar isso hoje, daqui a 30 dias? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou multiplicar R$ 3,36 vezes 103,70 e eu vou ter um retorno médio por contrato operado de R$ 348 de lucro por contrato operado por mês, 34 pontos no dólar. Vezes 12 meses, quanto que eu ganho de lucro por ano usando essa estratégia? Uma média de R$ 4.181 por ano. No backtest, ele me falou que eu ganho aqui, a cada 4 anos operados, R$ 16.600. Será que se eu multiplicar a minha expectativa matemática por 4 vai dar um número próximo? Deu exatamente um número próximo dos 16.600 aqui, 16.700. Então isso significa que se eu começar a operar essa estratégia aqui, eu posso ganhar aqui na média, nos próximos 4 anos, R$16.000 para cada contrato que eu estiver operando. Isso levando em consideração sem aumentar a posição, né? Eu só começar com um contrato só e ficar fixo nele, né? Não aumentar a posição aqui de contratos. Então o que acontece? Com essa informação em mãos, eu já sei quanto que eu vou ganhar por ano com essa estratégia. Então isso aqui é a importância de você saber calcular a expectativa matemática da sua estratégia, porque aí você sabe quanto é que você vai ganhar na média por ano, com base na performance da sua estratégia dos últimos 5 anos. Então, ou seja, se você tiver num ano que a estratégia está indo muito mal, você vai avaliar novamente o quê? Vai pegar aquela planilhinha com a fórmula do múltiplo R que eu ensinei no início da aula
e vai avaliar como é que está o desempenho do múltiplo R em relação aos últimos dias ali que você for apurando. A mesma coisa você vai fazer com a expectativa matemática, porque ela oscila com o tempo, galera. Então a expectativa matemática ela chega a oscilar ali a cada 30 dias você olha. A cada 30 dias você vai olhar a sua expectativa matemática. Sua expectativa matemática ela tem que estar maior do que 1 sempre. Porque se ela tiver menor do que 1, você está perdendo dinheiro. Na verdade, sua expectativa matemática ela tem que estar ali pelo menos R$1,15. R$1,15, R$1,20 por trade, para você conseguir pagar os custos do índice do dólar. Então, o que é que vai acontecer? Você tem que ter uma expectativa matemática de pelo menos R$1,20 por trade, para você ser lucrativo a longo prazo. Então, se você ganhar 0,80, 80 centavos por trade, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro por causa das taxas, dos impostos, de taxa de plataforma e etc. Então, o que é que você tem que fazer? Começar a planilhar os seus resultados. Vitão, não tem um resultado. Começa a operar e ter resultado para você ir planilhando. E fazer backtest. É para isso que o backtest faz. É para isso que serve o teste de otimização. Porque quando você vai operar uma estratégia, o ideal é que você faça o teste de otimização, faça a otimização da sua estratégia, que nem a gente já fez aqui, a galera do Free acompanhou como é que faz o início do processo. O pessoal da MBA já está mais ligado, alguns, outros ainda vão aprender. E aí o que acontece? Você vai fazer o processo de otimização, que nada mais é do que aquela aula lá do MBA, as 2 aulas que eu fiz no YouTube, com essa mesma estratégia aqui dos 9 candles. Aquele processo de olhar no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos, no 15 minutos, para ver qual que é a melhor estratégia possível, quais são os melhores parâmetros de entrada, stop, meta, gain. Depois que você faz todo o período de otimização da sua estratégia, aí você vai olhar a expectativa matemática dela, vai pegar a média da expectativa matemática dos últimos 4 anos. Então essa estratégia aqui, ó, você resolveu começar a operar ela amanhã. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter aqui, ó, qual que é o múltiplo R da minha estratégia aqui? Para quem não lembra, ó, 0,96. Então, qual que foi o melhor período aqui na banda de volatilidade do meu múltiplo R? Foi 1,50. Então tinha um múltiplo R aqui de 1,50 nos melhores períodos. Qual que foi a minha média aqui que a minha estratégia oscila nos piores períodos? Vamos jogar aqui, ó, 0,80 aqui de múltiplo R. Então eu tenho essa banda aqui, ó, minha estratégia ela oscila entre isso aqui no decorrer do tempo. Então o ideal é que ela permaneça aqui, depois que eu começar aqui, ó, conta real, que eu começar aqui, ó, pode começar num período de drawdown, mas o ideal é que ela permaneça aqui dentro dessa escala aqui, entre 0,96 e 1,50. E aqui com o backtest você consegue planilhar todo o resultado do passado, montar uma planilha de 4 anos para trás e ter essa métrica aqui já numa planilha em Excel desse controle aqui. E aí você vai ver daqui para frente, old sample. Então, a mesma coisa com a expectativa matemática. Qual que é a expectativa matemática dessa estratégia média aqui, ó? Então, a minha expectativa média matemática aqui é gerar 3,72 por trade. Me corrijam depois se eu estiver errado. Mas nos melhores momentos aqui ela gera R$6. E nos piores momentos ela chega aqui a R$1. Então, quando ela está muito ruim, ela gera R$1 aqui por trade. Quando está tomando loss ali, às vezes ela fica até negativa, fica menos R$1, que acontece às vezes. Dentro de um período ruim, ela fica R$1 aqui. Então, ela tem uma banda bem grande. Então, o que é que vai acontecer aqui? Durante os últimos 4 anos, ela teve oscilando assim, ó. Então, quando eu passar para a conta real, eu vou estar metrificando os dados dos últimos 4 anos. E aí, o que é que eu vou olhar? Aqui eu já ensinei qual que é a métrica, né? A cada 15 dias, manter um registro, deixar o registro de 15 dias separados e ir ajustando essa máxima, mínima e a média. Imagina o indicador da banda de Bollinger. Você tem a banda superior, que é o 1,50R. A linha do meio da banda de Bollinger é o 0,96R. E a linha de baixo é a banda inferior, que é o desvio padrão de baixo, 0,80R. Se o preço passa na banda de Bollinger para baixo da banda inferior, significa que está com forte tendência de baixa, né? E se ele passa para cima da banda superior, que a gente aprendeu lá na banda de Bollinger, significa que ele está com forte tendência de alta. E a média é aquela linha do meio da banda de Bollinger, ali é a média onde o preço está ali dentro da média dele. A mesma coisa vai ser o múltiplo R. Você vai criar uma banda para você poder avaliar a performance do seu múltiplo R
e você vai usar os dados do backtest do passado para saber se as suas operações atuais elas estão sendo eficientes. A mesma coisa vai ser aqui na expectativa matemática. Só que a expectativa matemática você vai calcular a cada 30 dias. Então você vai ter que planilhar, galera. Não tem para onde correr. Às vezes eu estou ensinando isso aqui, a galera, eu quero um caminho mais fácil. A não ser que você seja programador e aí você integre em RTD lá no Profit. Você pode botar em RTD, RTDE. E aí você recolhe esses dados e a sua planilha vai fazendo automático. Tem como fazer isso também. Mas você vai ter que aprender a programar em Profit e saber fazer ali os recursos do RTD e o RTDE para você poder jogar no Excel e fazer tudo automatizado. E aí, a cada 30 dias, você vai avaliar a sua expectativa matemática. E aí, quando que uma estratégia deixa de ser eficiente? Então, eu nem vou explicar do lado bom, né, galera? Se a expectativa matemática está lá em 6, está em 3,70, 4,70, significa que está tudo lindo. Agora, quando eu devo me preocupar é se a minha expectativa matemática ela ficar abaixo da média ruim da estratégia por mais de um mês. Então, passou um mês, a expectativa matemática está abaixo da média ruim da estratégia, aí eu tenho que me preocupar. Então, aí eu vou fazer o quê? Juntar com o múltiplo R e fazer aquele exercíciozinho que eu expliquei. Reparametrizar a estratégia, rever os parâmetros, otimizar tudo de novo e ver se eu encontro uma parametrização melhor. E aí eu vou deixar ali 15 dias a parametrização nova rodando no simulador e a atual, que é essa aqui que a gente está operando, eu vou manter ela ali nas operações. Se a atual não melhorar a performance, aí eu vou olhar como é que ficou no simulador a nova parametrização. A nova teve uma boa performance, passou um mês, eu troco a performance que estava no simulador, a otimização, jogo na minha conta real e aí eu mantenho a otimização antiga, por exemplo, essa daqui, né? Eu vou olhar 9 candles. Vamos imaginar aqui um exemplo legal? Vou trazer isso aqui para a realidade. Ó. Vamos imaginar, passou um mês e a sua expectativa matemática ficou abaixo do esperado ali, em um mês abaixo da banda de volatilidade. Essa aqui é a estratégia original. Então são o quê? 9 candles que a gente avalia. Se os últimos 9 candles nos 5 minutos eles fecharem 6 candles, 5 candles aqui para cima, a gente vai fazer uma compra com um take de 8 pontos e um stop aqui de 8 pontos. Então essa aqui é a parametrização atual. Né? Então o stop é esse aqui. Né? Então esse aqui são os parâmetros atuais. Vamos imaginar que isso aqui passou um mês abaixo da expectativa matemática 1 e com o múltiplo R abaixo do 0,80. Então significa que a estratégia está dando um resultado ruim. Você está negativo no mês. Então o que é que você vai fazer? Vai vir aqui, vai parametrizar tudo de novo, mantém a estrutura da estratégia, mas vamos imaginar que ela descobriu aqui uma nova parametrização com 8 candles, 70% deles fechando para cima, você compra, e 70% fechando para baixo, você vende. Então descobriu essa parametrização. Gráfico de 10 minutos. E ele está te falando que isso aqui, no momento, está te dando dinheiro mais do que essa antiga aqui, né? Então, se tiver aqui 70%, né? Se tiver ali, sei lá, 6 candles ali fechando para cima, você vai comprar. E 6 candles fechando para baixo, você vai vender. E aí você vai ter aqui uma nova parametrização com um take de 6 pontos. Um take aqui de 6 pontos. E um stop aqui de 9 pontos. Essa parametrização aqui, segundo o estudo, o teste de otimização, ele está dando mais lucro atualmente do que a antiga. Você vai trocar ela imediato para a conta real? Não vai. Você vai rodar as duas. Essa aqui nova você vai rodar no simulador por 15 dias e essa aqui você vai manter. Passado 15 dias, essa daqui retornou a performance dela, você não troca. Você continua essa aqui no simulador por mais 15 dias e essa aqui na conta real mais 15 dias. Passou um mês, a estratégia voltou a performar dentro do esperado, esquece isso aqui. Mantém essa daqui, porque essa aqui já está validada. Já rodou no backtest, já deu lucro, já ganhou dinheiro, não tem necessidade de mexer nela. Agora, passou 15 dias, você vem aqui, troca essa versão que estava no simulador, ela melhorou, você coloca ela aqui, e essa versão antiga aqui, ela piorou mais ainda. Você traz a versão antiga para o simulador
e a nova vai para a conta real. Rodou 15 dias, a versão nova normalizou, ou a versão antiga normalizou no simulador, ou voltou a dar gain, aí você vai lá e pode avaliar para botar essa versão anterior, a versão original, para operar de novo. Se a versão original piorou, passou 15 dias no simulador, piorou ou se manteve ruim e a nova continuou performando bem, aí a partir de agora a gente vai operar a nova versão. Então é assim que a gente reparametriza. E quando que você vai pensar em desistir dessa estratégia, da estrutura dela? Que nem eu já expliquei o que é uma estrutura de estratégia. Quando você vai desistir dessa estrutura? Se você fizer esse teste aí de um mês, der um mês ruim, 2 meses ruim, 3 meses ruim, fechou um trimestre ruim, viu que nada está funcionando, que trocou os parâmetros, que nada resolveu, aí você pode avaliar, buscar uma nova estratégia. Senão, você permanece nessa daqui. E é necessário olhar o histórico, ó. É necessário vir aqui no gráfico, olhar o histórico para trás e ver se dentro desses drawdowns aqui, ó, desses períodos aqui que teve drawdown, eles houveram mais de 3 meses negativo. Aqui visualizando já dá para ver que esse cara aqui, ó, provavelmente aqui, ó, foi aqui, ó, mais ou menos entre novembro de 2020, esse drawdown durou, até agosto de 2021. Então deu mais ou menos 7 meses. Então essa estratégia aqui valia a pena aqui insistir nela pelo menos uns 4 meses. Pelo menos ali 70% do tempo do maior drawdown dela. Sem insistir na estrutura, tentar reotimizar. E aí 4, 5 meses viu que não melhorou, aí de repente você pode pensar em desistir dessa estratégia. Por que que não pode ser antes, gente? Por que que você não pode se afoitar, falar, ah não, vou desistir da estratégia? Porque imagina o seguinte, ó, você vir aqui, ó, esquece que isso tudo aqui existe, ó. Esquece que isso aqui existe. Vamos imaginar que a gente está vendo só isso aqui, ó. A gente está vendo só isso aqui. Aí você tá com uma estratégia aqui que ela começou com 2.500 e ela chegou aqui, ó, a 10 mil de capital em 7 meses. Você fez 400% de lucro aqui. Aí deu um mês ruim, 2 meses ruim, 3 meses ruim aqui, ó. Esse intervalo de tempo. Aí você ainda tá no lucro aqui, ó, de 7 mil reais. Você tá com um capital de 7 mil reais aqui, ó. Seus 2.500 mais 5 de lucro. Aí você pensa assim, uma pessoa amadora, um trader amador, um cara amador, ele desistiria dessa estratégia aqui nesse ponto. Eu tô sendo muito otimista, o cara ficar 3 meses perdendo, eu acho, a maioria aqui desistiria nos primeiros 15, 30 dias. Já ia falar, não, vou atrás de outra estratégia, vou abandonar essa aqui não funciona mais. Aí vai para outra estratégia, perde o dinheiro. Vai, pula, pula, pula de estratégia, perde grana. Então, um trader profissional não, ele ia olhar isso aqui e ele ia falar, cara, beleza, passei por esse período aqui, mas olha, eu tenho que olhar o histórico aqui, cara. Isso aqui deu lucro até hoje. Será que isso aqui é um movimento em que é um drawdown padrão da estratégia e eu tenho que reotimizar para ela continuar funcionando? Ou isso aqui é um momento de desistir da estratégia? Então, por isso que o cara... Porque, ó, imagina que quem desistiu foi para outra estratégia, parou aqui, ó. O cara que continuou, persistiu na estratégia, ó, olha a curva de capital que ele teve para cima. Então, quem continuou se deu bem. Quem saiu, a gente não tem certeza. Quem saiu pode ter ido para uma estratégia ruim e ter quebrado. Então, você tem que olhar, conhecer o passado da sua estratégia. Alguém aqui se casa às escuras? Vocês casariam com uma mulher sem conhecer ela? Alguém aqui na sala? Ou uma mulher casaria com um homem aqui na sala sem conhecer o cara? Aí, um cara que apareceu do nada lá do Japão, outra cultura diferente, você casaria com ele? Ou homens aí da sala, vocês casariam com uma mulher lá da Índia, que vocês nunca viram na vida? Não sei se vocês já viram aqueles vídeos dos caras fazendo comida na Índia, aquela... É meio nojento, né? Vocês casariam com uma pessoa dessa sem nem conhecer, sem nunca ver na vida? E por que que vocês operam as estratégias? Eu acredito que a resposta seja não, né? E por que que vocês operam estratégias? Por que que vocês insistem em operar no mercado financeiro sem conhecer o passado da tua estratégia? Que é um casamento, cara. Você e tua estratégia tá casando. Então, você se divorcia do seu cônjuge ali, da sua esposa, do seu esposo por nada? Ou porque o casamento passou numa crise ruim? Não, cara. Você vai tentar consertar o casamento, vai tentar levar pra frente, a não ser que tenha acontecido uma traição, né? Que seria aí o exemplo do drawdown máximo, uma traição, aí você tem que sair do casamento. Mas passou numa crise, o casamento esfriou, tá tendo briga, sei lá, divergência, você vai buscar melhorar o teu casamento, vai tentar consertar. Então você precisa conhecer o passado da tua estratégia, que você vai falar, opa, minha estratégia ela é boa, mas ela performou
uns 7 meses negativo. Então aqui é a hora de eu tentar reotimizar para ver se ela volta a funcionar, se ela volta a ter performance, para futuramente ela performar bem e eu ganhar dinheiro com isso aqui. E aí no futuro eu volto a avaliar se vale a pena eu voltar para os padrões e parâmetros originais. Mas eu vou tentar insistir na minha estratégia que é vencedora. Eu vou tentar consertar o que já está ganhando. Não tentar criar uma coisa nova do zero e tentar ganhar em cima dela. Essa é a lição que vocês têm que aprender. E aí vai ser com expectativa matemática, vai ser com múltiplos R. Muitas vezes o pessoal me manda vídeo. Um cara me mandou um vídeo ontem de uma aula no YouTube. Vê essa estratégia aqui, o que é que você acha? O cara passou 30 minutos falando de uma estratégia em que ele não mostrou um relatório de performance em conta real de pelo menos 60 dias. Ele não abriu um relatório de backtest com essas informações que eu estou passando para vocês. Ele mostrou 10 dias de backtest manual ali, planilhado no Excel, velho. Então, essas informações que ele passou não servem para merda nenhuma, cara. Para de perder tempo, procura. Aí lá o título tava assim, ó. Como ganhar estratégia matadora, como ganhar 300 pontos no índice todo dia. Porra, 30 mil visualizações. Aí vai para um vídeo desse aqui que é de 1h30, que eu estou explicando uma coisa complexa. Como você avaliar de forma profissional e sobreviver no mercado, vai dar 200 visualizações. A galera não quer aprender isso aqui, ó. A galera quer o quê? Matador. Eu quero estratégia que ganha todo dia. E é por isso que vocês se ferram. É só por isso. Então vocês têm que pegar, planilhar as métricas de vocês, planilhar a estatística, a análise quantitativa da estratégia de vocês, ter o comportamento, a variação do múltiplo R da estratégia de vocês, a variação da expectativa matemática, para quando um louco te mandar, não estou falando do colega, quando um cara aparecer no YouTube ou algum cara aparecer ensinando uma estratégia matadora, um vendedor de curso te oferecer um curso de uma estratégia foda, você chegar e falar, cara, qual que é a expectativa matemática da tua estratégia? Qual que é o múltiplo R? Se o cara não souber te responder, meu amigo, nem vale a pena trocar ideia com esse cara. Nem compra, corre desse cara. O cara fala, não sei o que é isso. Ah, isso aí é besteira. Esquece esse cara não entende merda nenhuma de trade. Porque um cara que é profissional no trade, ele conhece essas coisas. Ou então você chega pro cara e fala assim, ó, mano, você tem aí um relatório de 60, 90 dias da tua estratégia? Se você tiver, me manda aí pra me dar uma olhada. Aí você vai ver essas métricas e você vai ter uma noção básica. Então, viu essas métricas, teve a noção básica, aí você pode comprar o curso do cara. Agora, não compra o curso do cara sem ver um relatório de performance. Tem que ver, cara. Se o cara te mandar em Excel, não aceita. Fala, eu quero no MetaTrader, bem otimizado, me explicar qual foi a modelagem usada. Se o cara não tiver o relatório de performance, por algum motivo, fala, me manda do MetaTrader com a modelagem que foi otimizada, qual que foi o take, qual que foi o stop, para me ter uma noção se funciona ou não no MetaTrader. Já expliquei aí que dependendo da modelagem, se o take for menor do que 5 pontos ou menor do que 150 pontos no índice, é furada. Não compra que é ruim. Então, se o cara tiver um relatório de performance em conta real, melhor ainda. Mas tem que pedir, galera. Tem que pedir para fazer esses cálculos e aí você vê se vale a pena comprar uma estratégia de alguém ou não, se vale a pena comprar um projeto de alguém ou não. Então, essa lição aí que eu passo para vocês hoje. Dúvidas? Vitor, Oi. olha só, com relação à expectativa matemática, vê se o que eu vou falar aqui é muita besteira. Imagina que você tem uma expectativa matemática aí maior que 1, né, que você falou que tem que ser 1,20, né, que você disse aí que a partir disso seria lucrativo, né? Exatamente. Mas essa estratégia, ela opera por ano, são poucas operações, são 100 operações por ano, e o capital necessário para o contrato é alto, sei lá, R$ 5.000. Aí você conclui que não vale a pena, é isso mesmo, né? Exatamente. Se ela faz poucas operações por ano e ela tem R$ 5.000, ela faz 100 operações por ano, vai dar, vamos fazer conta aqui? R$ 120. 100 operações por ano dividido por 12 vai dar 8 operações por mês. Aí vai dar muito pouco lucro. Na minha opinião, eu acho que talvez seja melhor procurar outra coisa. Entendeu? Assim, porque aí a renda fixa é melhor. A renda fixa vai bater. Aí esse é um outro ponto que a gente outro, vai entrar em, que é benchmark, né? Você comparar exato. com o benchmark e aí a renda fixa vai bater. Aí o Raul deu um exemplo excelente aí, galera. É isso que eu ia falar, porque além de ver isso tudo aí, você tem que comparar com outras aplicações, digamos assim, mais estáveis, né? Que não te dão nenhum dor de cabeça nem nada, e comparar. Exatamente. E aí, até aproveitando o gancho ali, o SRA do Drawdown é outro ponto que a gente vai aprender nas próximas aulas que tem a ver com WFA. Então, galera,
é isso aí, gente. Aqui você fazendo essas coisas, pode ser que vocês entrem e passem por um prejuízo, passem por um período ruim, pode ser. Mas a chance de você começar uma coisa e dar resultado é muito grande. E aí é exemplo de quem começou no robô do índice ali no dia 18 de janeiro. Passou por um drawdown e logo em seguida dobrou a conta lá e tá indo embora. O robô tá sobrevivendo. Tá ganhando dinheiro a longo prazo. Então o mercado financeiro, renda variável, já fala o nome, né? É variável. Então quanto mais dados, mais coisas você tiver em mãos para você poder avaliar, melhor ainda. Ou conhecer pelo menos alguém que saiba fazer isso e faça esse trabalho por você, né? Mas basicamente é isso. Galera tá com dúvida, alguma coisa gostaria de perguntar? Zero dúvidas? Não, Falou que Vitor, vai falar. dúvidas, acho que ao longo dos próximos dias aí, acho que vai ter normal, mas foi bacana, deu para entender legal aí o conceito. Eu tenho até algumas estratégias aqui, desde antes de eu entrar na mentoria aí, que eu já acompanhava aqui no Profit e tal, no MetaTrader também. Algumas coisas bem amadoras, mas que eu já estou fazendo alguns exercícios aqui, olhando esse cálculo do escritor. É muito bacana, já deu até para ver algumas coisas aqui que é bem significante, outras que faz sentido até, algumas coisas até gratuitas aqui que faz sentido. Então é bacana o exercício. Eu acredito que você deve colocar isso daí na prova, vai ser bom Isso que a aí. gente vai exercitar. Tudo de Vai bola. cair na prova, exatamente. E um ponto bom, galera, até em cima do que o Raul falou. Por exemplo, estratégias que fazem poucos traders por mês, você tem que ter um ganho muito expressivo nessa estratégia, na operação, para valer a pena. Porque senão é melhor você procurar outras coisas. Raul, você ia falar alguma coisa e parece que acabou que interrompeu. Não, também tem o outro lado, né? Quando faz muito a negociação por mês também, pelo menos no MetaTrader, eu sei que não está constando ali o custo das operações. Tem muita gente que opera aí, é uma operação louca, aquela parece uma metralhadora durante o dia, e aí posta os resultados sem os custos. Na hora que você coloca os custos, está dando prejuízo, né? E outra coisa que você falou é que você vai citar aí o caso da SRA. O SRA é um caso complicado aí, porque muita gente que entrou ali no robô, entrou quando no drawdown aí, né? Então tem muita conta quebrando aí Exatamente, exatamente. Bom, tá complicado. Então, galera, o que é que acontece? É, dentro do parâmetro aqui, ó, para vocês poderem ter um padrão, é o seguinte. Geralmente, se você fizer em média 3 a 5 traders por dia no índice, seria o ideal. O ideal de padrão para estratégia no índice é buscar uma estratégia que ela faça vou até melhorar essa banda, entre 2 a 5 operações por dia no índice. Tirando essa média aí por dia no índice, você vai pagar de taxa com RLP ativo uma média de R$ 1 por dia. Então, basicamente, a conta que você vai fazer é essa. Você vai pagar uma média de R$ 1 por dia, 22 dias no mês, R$ 22 de custo, vezes 12 meses, R$ 264 por ano você vai ter de custo aqui em cima da estratégia, né? Então, no índice eu recomendaria priorizar estratégias que, caso você tenha um risco-retorno ali, vamos pegar uma expectativa, um múltiplo R de 1, o que o Raul falou é muito interessante para a gente concluir a aula. Se você tiver um múltiplo R de 1, no máximo a sua estratégia tem que fazer ali no máximo 5 operações por dia. Então, se você chegar ali e colocar uma estratégia que tem um risco-retorno em múltiplo R de 1 e a estratégia faz, sei lá, 10, 15, 20 operações por dia, é muito provável que os custos vão comer o seu lucro no decorrer do tempo e aí você vai se ferrar. Então, isso aí é o lado bom também de saber calcular essas coisas de múltiplo R. Então, esses parâmetros são muito interessantes. Por dólar, o ideal é você ter uma estratégia também que faça entre 2 a 5 traders no máximo por dia. O dólar é mais caro, você vai pagar uma média ali entre 2 a 4 reais, às vezes 5 ali, dependendo do dia, na corretora. Então você vai ter um custo aqui, ó, vamos tirar uma média de R$ 3,50 por dia, vezes 22 dias, R$ 77 por mês, vezes 12, você vai ter um custo de R$ 924 por ano só de taxa B3. Então vamos imaginar que a tua estratégia ela ganha uma média de 80 pontos por mês. Um mês e alguns dias do ano vai ser sacrificado só para pagar a taxa. E a gente não está nem colocando imposto aqui dentro. Então, basicamente, isso aí vai ter que ficar para uma aula mais para frente para explicar como é que faz esses cálculos. Então, isso aí também influencia bastante. Então, até aqui, dúvidas, galera? Zero dúvidas, galera conseguiu compreender aí?
É o que você falou ainda, faltam uns 20% em cima do day trade. É, exatamente, tem mais 20%. Tá com projeto de lei para baixar para 15, né? Mas ainda não rolou, né? Então, zero Todo dúvidas, mundo, galera. Zero dúvidas aí, todo mundo compreendeu bem. Senão eu vou finalizar 2 horas de aula já. A garganta tá no, no último aqui. Zero? falou, Então, show de falou bola, então. galera. Eu vou tentar subir essas aulas hoje ainda lá pro YouTube, pra galera do MBA disponibilizar. Eu entrego a prova amanhã e aí eu vou dar até terça-feira que vem pra responder a prova, porque essa semana foi meio corrida. Então eu vou dar uns dias a mais aí pra galera poder estudar e responder a prova. E vamos tocando ficha. Então é isso aí, Prova galera. manda no grupo, né? Manda no grupo. Manda no Beleza. grupo. Então, Bom galera, tamo descanso. junto. Próxima aula segunda-feira. E aí a gente vai tocando ficha. Eu vou explicar. Provavelmente na segunda-feira, talvez seja WFA aí, já pra gente. Galera do MBA aí. Já deve ser WFA pra gente poder ir focando. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Fui!